Se tu não sabe, agora tá, apareceu ali o negócio ali. Boa noite, pessoal, tudo bom? Primeiro eu quero dizer que é uma satisfação, né, contar com todos vocês. A Regina aí está oscilando, né, mas falando de um por um, eu acho que o problema a é só na Regina minha. representa aí o Boi de Leonardo, né? Ela atua no segmento cultural, ela também faz parte do Quilombo Urbano da Liberdade, que é um dos poucos quilombos urbanos, né, daqui das Américas. E, além disso, ela exala toda a competência que é inerente, né, a todas as mulheres negras, mulheres pretas. O professor Alderico II, aqui representando o projeto Curta Diversidade. Ele que é especialista em educação, né, uma educação social que eu costumo dizer que ela é transversal, porque ela se utiliza de diversas ferramentas para combater os problemas sociais. Além disso, representa a importância do pensamento acadêmico na luta social. Eu acho que é muito importante a gente ter essa reflexão, não só a vivência de campo, né, mas também aquilo que a gente estuda do conhecimento científico está aliado a isso, e isso é bem característico do professor Alderico. E sem contar que ele também possui, né, boas referências com relação a essa perspectiva do conceito de periferia, de como é que a gente deve se comportar em relação às favelas, que ele também vai estar conversando com a gente, então achei que seria muito bacana. O Franco Andrei está aqui representando o Movimento Popular da Juventude do Maranhão. Ele é formado em letras, professor, né, também foi professor dos nossos cursinhos populares, coordenador também, além de organizador de palestra e palestrante, né? Esse cara ele é multiuso. O Alexandro Costa, representando o Movimento Popular da Juventude de Passo do UMIA, também é uma grande liderança nesse movimento cultural, né? Cultural das ruas, se é que eu posso dizer assim, onde é valorizado toda aquela produção artística, cultural, que normalmente é atrelada ao jovem de periferia de forma pejorativa, e o MPJL tem essa tarefa também de estar resgatando essa cultura, né, dentre outras atividades. E o Thiago Viana, que é advogado, né, mestre em políticas públicas, representando aqui o Ministério Público, que é um órgão que é bastante participativo, eu falo por experiência própria, né, já tive alguns contatos no sentido de levar demandas e tem sido muito satisfatório. Pessoal, em nome do Frente Favela Brasil, eu agradeço a presença de todos vocês. Cada um de vocês está aqui pela relevância do trabalho que desenvolvem e também pela relevância das instituições da qual fazem parte, tá bom? Eu vou estar fazendo algumas... eu fiz uma apresentação bem rápida de cada um de vocês, tá? Eu me chamo Ronaldo Serra, sou um dos articuladores do Frente Favela Brasil aqui no nosso estado do Maranhão. E o nosso objetivo é, dentro da vivência de cada um, a gente conversar sobre o que as organizações de vocês têm feito, qual o papel dela, tanto no sentido social como um todo, mas principalmente nesse recorte da população preta, né, do nosso estado, da nossa capital. E aí eu fiz uma apresentação básica. Na hora da fala de vocês, que eu vou estar chamando um a um, vocês fiquem à vontade, tá, para complementar essa apresentação e também para estar respondendo a gente. Como são muitos convidados, eu queria lembrar que a gente tem até 10 minutos para esse primeiro bloco, para vocês se apresentarem. Então, vocês fiquem à vontade. Eu iria começar pela Regina, né, que é mulher, preta, ativista, mas aí eu vou pular, vou passar para o professor Alderico II, né, fique à vontade aí para complementar, se eu esqueci algo na sua apresentação. E aí a provocativa que eu trago para ti, Alderico, é uma frase, né? A frase é a seguinte: a gente que é LGBTQIA+, sente na pele, né, a dor de ser quem é. Se essa frase é dita por um negro e periférico, ela carrega algum significado a mais? Ela tem alguma diferença? Esse recorte, ele ajuda a gente a ter uma outra percepção? E aí, dentro disso, você já pode abordar todos aqueles conceitos, né, que a gente estava conversando, quando a gente estava articulando essa live também. E agora a palavra é sua, professor. Primeiramente, agradecer ao convite do Frente Favela Brasil por estar aqui. Bom, Ronaldo, indo direto ao ponto, eu, assim, penso que quando a gente está falando de favela,
periferia, a gente tem que se colocar enquanto sujeito também pertencente desses locais, né? E o que eu quero dizer com isso? Na sociologia, a gente consegue definir esses conceitos muito bem quando nós, sujeitos outsiders, como diria Norbert Elias, ficamos à margem de tudo que é pensado pelos estabelecidos, né? E quem são esses estabelecidos? A gente está falando justamente dessas pessoas que estão aí no poder, e, sobretudo, nesse poder que é político-partidário, né? A gente está vivendo uma fase muito triste, tenebrosa, escurecida, onde o fascismo impera, onde a extrema-direita está aí violentando todos os dias, e onde o comportamento cultural disso tudo é refletido nas nossas relações sociais, na nossa microfísica do poder, como diria Foucault, né? Então, assim, eu penso que nós somos favela, nós aqui somos periferia, e estamos diariamente lutando contra esse processo de favelamento, de marginalização de nossas identidades, né, que são, sobretudo, construídas. A nossa história não está sendo respeitada. Eu também sou de religião de matriz africana, somos perseguidos diariamente por conta da nossa escolha religiosa. Então, há uma perseguição muito, muito nítida por parte desses estabelecidos à nossa população, né? Então, não sei se eu consegui responder esse teu primeiro questionamento, mas a gente precisa se reconhecer enquanto pessoas negras, enquanto pessoas que somos periféricas, nesse sentido de marginalidade. Eu não me atenho muito a esse conceito de periferia, e aí me desculpe aos colegas aqui, que está atrelado somente ao viés econômico, né, a questão da pobreza. Sim, as pessoas da favela, mais pobres, com certeza sofrem muito mais diante dessa realidade. Porém, a gente não pode esquecer que nós aqui, enquanto LGBTs, enquanto pessoas negras, enquanto intelectuais, inclusive o professor Tiago Viana está aqui, nós somos perseguidos, nós somos também parte dessa periferia. E aí eu queria falar sobre o projeto Curta Diversidade, que vai fazer 6 anos, no dia 1º de dezembro. É um projeto que está aí falando sobre essa construção de diversidade. Inicialmente, nós estávamos muito ligados a uma questão de educação, de sexualidade, e depois que eu entrei para o mestrado, esse projeto ele se ampliou nessas discussões da educação sexual. Ou seja, a gente não pode olhar somente a pessoa por uma só marca. Nós carregamos várias marcas, né? E a Guacira Lopes Louro fala muito bem sobre essas marcas que nós carregamos. E eu já falei aqui, eu, por exemplo, sou de religião de matriz africana, sou negro, sou nordestino, sou gay, sou professor intelectual, e aí eu não quero me colocar aqui num lugar de arrogância, né, mas a gente que produz textos, né, a gente sofre com essa questão da intelectualidade, né, a gente que produz teoria e conceitos, enfim. Então, o projeto Curta Diversidade tem um diferencial aqui, porque ele já passeou, eu acho que por todos os bairros periféricos daqui de São Luís, discutindo sexualidade, falando sobre educação sexual, a partir do cinema. Nosso diferencial tem sido esse, né? Discussões de audiovisuais, né, acompanhadas sempre por um especialista, um convidado, que vem conversar com a gente sobre vários temas, né, inclusive essa questão da negritude, da identidade étnica, racial, enfim. Nosso canal está à disposição para parcerias com Frente Favela, e acreditamos que a partir da arte, por meio da arte, nós conseguimos, e da educação, nós conseguimos
transformar e construir uma sociedade muito melhor. Então é isso, eu acho que meu tempo de apresentação é esse, e a gente está aqui para o debate. Perfeito, muito obrigado, Darico. Eu acho muito interessante isso que tu fala com relação à favela e periferia, porque é um termo realmente amplo, né? Eu também compartilho dessa designação. E acho que nós, enquanto negros, LGBTs, acho que foi bem tu frisar essa questão do campo econômico, porque independente dessa nossa ascensão, acaba se tornando, né? A gente nunca sai desse local, né? A sociedade, ela estigmatiza a gente e ela costuma fazer isso para sempre, né? Os estigmas... convidado aí que eu vou frequentar. Isso, pode falar. Não, os estigmas, eles fazem parte, né, desse processo. Os estigmas, eles fazem parte desse processo, inclusive, de construção da nossa identidade. Então, é isso mesmo, a gente está aqui para falar sobre isso. Perfeito. Alexandro, você que é o coordenador do Movimento Popular da Juventude de Paços do Lumiar, até porque é impossível a gente falar de favelas, periferias da Grande São Luís e não mencionar os 4 municípios da ilha, né? Eu acho que é importante, principalmente porque eu tenho certeza que tu, assim como todos os outros convidados, a nossa convidada, já ouviram falar do termo região metropolitana de São Luís. A gente sabe que essa conversa é antiga, a gente sabe que essa conversa é contada há muito tempo, mas na prática eu quero saber assim, qual é a tua opinião de como morador e atuante das periferias de Paços do Lumiar, como é que tu te sente nesse processo, desse conto, né, que há muito tempo falam para a gente da metropolização da nossa ilha, como é que Paços do Lumiar reage de maneira estrutural, isso estou falando da questão física, e como é que isso abraça os jovens, né? E dentro desse clima caótico de uma metropolização fake, que ela só surge a cada 2 anos, né, quando tem eleições, se fala desse processo, se falam em obras, mas na prática a gente percebe que principalmente a nossa juventude fica à mercê desse desenvolvimento. Então, como é que o MPJPL tem se posicionado no município de Paços do Lumiar, para além dessas questões culturais que eu falei, como outros projetos que eu estou vendo aí que tu está com Mães da Favela, né, a camisa do projeto do CUFA. Então, fala um pouco para a gente de como é que está sendo essa atuação de vocês na comunidade. Idade aí do Frente Favela, de poder estar debatendo, falando sobre iniciativas, sobre ações de desenvolvimento nas periferias aqui da Grande São Luís, e agradecer também a oportunidade, a honra de estar com nomes tão de um peso grande no que se diz respeito ao ativismo social. Falando de Paços do Lumiar é quase uma cidade interiorana, apesar de, como tu falaste, ser na região metropolitana, ter toda essa discussão de metropolização e tudo, mas Paços do Lumiar, ela parece muito com uma cidade interiorana. Aqui, como muitas das vezes as pessoas elas dormem aqui e trabalham lá em São Luís, aqui Paços do Lumiar ficou quase que uma cidade dormitório, onde as pessoas não cobram muitos políticos, nem questão de investimento, de infraestrutura, ou mesmo de lazer para os jovens, ou de atrativo para novos investimentos na cidade. Então, a gente acaba que, como as pessoas elas utilizam muito de São Luís, elas se preocupam muitas das vezes muito mais com a política de São Luís do que com a política de Paços do Lumiar. E Platão, ele tinha uma frase muito profunda, onde ele fala que você pode até não se preocupar com política, mas você vai ser governado por aqueles que se preocupam, por aqueles que se interessam com a política. Então, a gente tenta, de alguma forma, politizar esses jovens de Paços do Lumiar, trazendo um senso crítico. A gente trabalha muito na área de educação, esporte, cultura. Temos um projeto lindo lá no Viva Maiobão, onde a gente disponibiliza livros para a comunidade, chama Geladeira do Conhecimento, uma geladeira que a gente grafitou com a ajuda dos meninos lá do hip hop, do grafite, e
A gente disponibiliza os livros, as pessoas podem levar. A gente está tentando ampliar esse projeto para fazer uma terça cultural, onde a gente possa levar lá o tambor de crioula, possa levar a galera do hip hop, a galera da poesia, fazer um lance bacana toda terça-feira, para poder estar tirando também os jovens da ociosidade, porque tem muitos jovens que frequentam aquela praça, mas às vezes ficam lá ociosos, sem opção de lazer, sem muita opção do que fazer. Então, esse é um dos projetos que nós vamos levar para frente agora a partir desse mês, mas tem uns projetos que nós estamos abraçando durante a pandemia. Um deles, como tu falaste aí, é o Mães da Favela. Esse projeto é um projeto da CUFA, da Central Única das Favelas. A CUFA, ela que é dirigida aí nacionalmente pelo Celso Ataíde, e aqui no Maranhão, pelo Adaga, coordenador estadual é o DJ Adaga, Charles Adaga, e em Passo do Lumiar nós temos o DJ Juarez, o nosso coordenador municipal. Nós já atendemos mais de 400 famílias aqui em Passo do Lumiar, chegamos com auxílios, entre auxílios financeiros, cestas básicas, kits de higiene. Então, a gente tentou, de alguma forma, amenizar todo esse sofrimento das pandemias. Então, é mais ou menos isso que a gente vem tentando fazer ao longo desse tempo, Ronaldo. Tá sem áudio. Eu esqueci de mencionar que o Alexandro também é professor de filosofia, né? Faltou essa menção aí, né? Muito significativa, por sinal. Quando começou com Platão, eu lembrei da informação. Alex, mas é interessante, assim, e do ponto de vista da galera mesmo, dos jovens, tu sente que eles estão se sentindo abraçados pelo projeto, tu entende que se não fosse essa atividade, os jovens teriam uma outra participação, um outro envolvimento. Um abraço aí para a galera do Frente Favela Brasil de Pernambuco, o Xerxes, que está em São Paulo, estão acompanhando a gente aí, viu? Obrigado, pessoal. Assim, Ronaldo, os jovens eles têm abraçado muito o nosso projeto. Inclusive, eu queria até compartilhar com vocês um episódio que teve com a Geladeira do Conhecimento. Acho que foi na primeira edição, no primeiro dia, quando a gente botou lá no Viva Maiobão. A gente não fazia do sistema da pessoa pegar o livro e trazer na outra semana. O sistema era o seguinte: a pessoa pegava o livro e entre 5 e 8 horas da noite, entre 5 da tarde e 8 horas da noite, a pessoa devolvia o livro e a gente voltava no outro dia, fazendo sempre dessa mesma forma. Só que nesse primeiro dia, quando um rapaz começou a ler, ele pegou o Percy Jackson e começou a ler, e te via aquela pessoa mesmo que todo mundo fala, cara, esse cara não vai dar em nada, esse cara não quer nada com a vida. E de repente eu comecei a ver aquele cara mesmo amarradão, lendo aquele livro, e não parou. Quando deu 8 horas, a gente vai guardar os livros, e o cara lá amarradão. Então aquilo me tocou, porque de alguma forma eu vi que teve um resultado, eu vi que alguém se interessou de verdade, alguém que ia estar fazendo, sei lá, vadiando de alguma forma lá pela praça, e pegou um livro, leu, se amarrou, e inclusive a gente deixou ele levar para casa, que ele gostou muito do livro. Então, esse tipo de coisa toca muita gente. A gente sente que os jovens estão sendo tocados por essas ações a partir disso. Massa, muito bacana. Aproveitando esse teu gancho, né, de um jovem que as pessoas geralmente estigmatizaram como alguém sem futuro, sem um caminho, e ali, através de um livro, né, de um pequeno gesto para uma pessoa, viu que gerou engajamento, né? Sim. Então, disso já me lembra uma outra frase que eu já lanço a provocativa para o Andrei, que está aqui representando o Movimento Popular da Juventude do Maranhão, que é primo do MPJL, né? É a seguinte frase, né? Eu estava preparando aqui um pouco sobre as organizações das quais vocês fazem parte, e isso me veio à cabeça. E assim, Andrei, eu já ouvi falar que basta uma semente de conhecimento para a gente levantar, né, uma floresta inteira de saber.
O que tu acha? Qual é a relação dessa frase com o MPJM e como é que eu posso dizer? Como é que isso, né, essa questão de plantar sementes, ajudou a espalhar o trabalho dessa organização tanto na Grande Ilha, na nossa capital São Luís, como cidades satélites como Raposa, por exemplo, e até cidades do interior, né? E como é que você avalia a realidade educacional de cada uma dessas cidades, levando em conta o recorte da população negra, né? Como foi que tu avaliou isso e quais foram os mecanismos e as ferramentas que a gente dispôs para estar combatendo, né, essa situação? Boa noite, gente. Um salve para uma galera que eu já veio no Japa do Coração. Salve. Então, boa noite aí para todo mundo. Então, a principal bandeira que eu peguei com o MPJM foi a educação. E quando tu falaste assim de semente, a primeira coisa que veio na minha cabeça era algo que eu pensei assim que eu acordei, que eu estava pensando, que o nosso maior desafio não é nem levar conhecimento, não é dizer que mudar a vida de alguém através do conhecimento, através de uma aula. Nosso maior desafio é fazer o quê? Fazer com que essa semente germine. E como é que essa semente vai germinar? Essa semente não vai germinar com o Alderico passando no vestibular, com o Ronaldo passando no vestibular, com o Alexandre conseguindo um bom emprego, com o Thiago passando em primeiro lugar para direito. Não é assim que essa semente vai germinar. Vai germinar quando a gente conseguir incutir essa cabeça do nosso jovem periférico, que ele está estudando não só para ele subir na vida, mas também para ele pegar esse conhecimento que ele teve e trazer para dentro da periferia, para aí sim a gente conseguir fazer esse enraizamento, assim, para a árvore conseguir dar fruto. Então, essa que é a nossa forma de realmente tentar germinar as coisas e fazer com que a favela realmente consiga ser lugar de direito. Só fazendo um parênteses aqui rapidão, que o Alderico falou sobre a favela na questão não apenas econômica, mas se a gente pensar a favela, a periferia, tipo, é toda uma questão, toda uma construção cultural, uma questão cognitiva, porque é tudo que a gente está margem de tudo. Não chega ao conhecimento, não chega o asfalto, não chega a comida. Então, tipo, a gente tem que lutar para a gente conseguir fazer umas pontes aí, umas gambiarras para a gente conseguir fazer as coisas. Por isso que é bom quando o jovem sai da favela, ele voltar, por exemplo, o tal quer ser o quê? Médico. Então, por quê? Tu quer ser médico? Por que tu não faz um projeto dentro da favela para dar atendimento médico para as pessoas? Thiago, se for aí, é advogado. Então, pô, vamos lá, para ser advogado, volta na favela, vai ajudar com umas pequenas casas para a galera não ter como pagar. E com isso a gente conseguiu ir para alguns interiores. Eu tenho uma história que as pessoas acham até cômica, assim, quando eu conto pela primeira vez, foi quando a gente foi dar aula em Belágua. Belágua, como vocês podem imaginar, a Belágua é uma cidade extremamente pobre. Quando tu chega na frente da escola, bate uma tristeza muito grande. A escola só mata, a escola cercada por mato. Vai dar aula numa sala extremamente apertada, que tem que apertar todo mundo, o ventilador quebrado, o menino não pode sentar do lado da janela, porque se ele sentar do lado da janela, o mato que vem do lado de fora vai incomodá-lo, porque se o vento bater, o mato vai ficar roçando no braço dele. É uma situação extremamente difícil. Como que eu vou conseguir fazer com que esse aluno se concentre no que eu estou falando? Ele tem tanto problema fora dali, e muitos dali não tinham que... Chegaram, a gente fez que teve um almoço, muitos alunos ficaram lá para almoçar e falaram, não, professor, eu não vou para casa porque lá em casa eu não tenho almoço. Se eu for para casa agora, eu não vou ter como voltar porque não vai ter transporte. Então a gente vai deixar todo mundo que iam deixar os meninos, que eram nas zonas mais afastadas. Foi uma coisa extremamente... É triste quando a gente olha essa realidade educacional do Brasil, principalmente no interior. Mas com muita força de vontade, com muito carinho, com muita dedicação, nós também já colhemos bons frutos. Tivemos 2 alunos da Raposa já aprovados no vestibular da UEMA, tivemos pessoas que passaram em CFO, então a gente vai, aos trancos e barrancos, a gente consegue colher uns frutos e conseguir fazer com que essa nossa árvore dê uma germinada legal. E, Alexandre, tu falaste uma coisa boa aqui, só para sobre a geladeira do saber.
eu tinha um projeto com os alunos meus que eram sua semelhança, era um projeto de leitura que os meninos tinham uma semana para ler, para depois compartilhar as histórias. E o engraçado é que muitos se empolgam para ler porque vê o colega lendo e contando a história de uma forma legal. Então isso é uma coisa legal. Tipo o menino do Percy Jackson, eu acho. O pastor todo já deve ter lido Percy Jackson, só dele falar, pô, Percy Jackson é bacana, o maluco vai lá, tem uns raios e começa lá a ver um Deus de onde pode. Deve ser muito legal. Tipo, eu acho muito legal esses projetos de leitura, principalmente quando consegue pegar esse compartilhamento de ideias. Exatamente isso. Para quem não conhece, gente, Belágua do Maranhão é uma das 5 cidades do país, infelizmente. E aí o MPJM teve a oportunidade de atuar lá. E lá, infelizmente, acho que não sei se era biologia ou matemática, não é isso, André? Que os alunos estavam há 2 anos terminando o ensino médio sem ter essas disciplinas. Era biologia, matemática. Que é cerceada de direito em vários aspectos. Era biologia, matemática, química e física. E química também. A área de exatas quase todas estavam disciplinas que são extremamente importantes. Exatamente. E aí a gente quer falar de oportunidade para jovens, onde a gente observa que tem toda essa problemática de garantia mesmo, né? De serviços, como tu bem falaste. Não é só a questão econômica. É um lar que não é estruturado, é a educação que não chega, é o esporte, é o lazer, a cultura, a inclusão. E dentro de tudo isso, aí eu já cheguei no Dr. Thiago Viana, né, que é advogado. Ele está aqui representando o Ministério Público do Maranhão, mais especificamente a Secretaria de Assuntos Institucionais. Inclusive, agradecemos ao órgão, né, pela disponibilidade em participar, em estar em contato com a comunidade. Pelo menos na minha análise pessoal, o Ministério Público se demonstra bastante receptivo aqui em nosso estado. E dentro desse aspecto, Thiago, nas falas aqui dos convidados, infelizmente a Regina, a gente não conseguiu ficar online até agora, né, conversando com ela aqui no WhatsApp, mas a gente falou sobre cultura, educação, diversidade, a gente também falou sobre inclusão social e acessibilidade a serviços diversos dessa juventude preta, dessa juventude periférica marginalizada nas nossas favelas. E aí eu te pergunto, dentro desse panorama, o Ministério Público do Maranhão, ele tem um planejamento de ação, ele tem uma meta estabelecida, como é que funciona, né, essa preparativa e em meio a essa pandemia, como é que está essa adaptação do órgão para receber essa demanda tanto individual das pessoas como, por exemplo, dos coletivos. E aí eu já vou adiantando que os demais já podem pensar uma pergunta que queira fazer para o Ministério Público dentro da sua área de atuação. Tá bem, vamos lá. Bem, primeiro agradecer o convite, poder estar aqui, que felizmente hoje eu sou advogado, estou servidor público e precisei me licenciar da advocacia para assumir esse cargo no Ministério Público, e eu assumi com o compromisso de, com uma outra colega, a gente compor um núcleo científico para pensar uns planos de atuação para as promotorias de justiça. Mas antes de eu falar isso, eu preciso, de uma necessidade que infelizmente a gente tem muito no Brasil, que é de desconhecer o que é o papel do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, e também desconhecer o que é o papel do Ministério Público. Só lembro do Ministério Público, por exemplo, no Tribunal do Júri, condenação, quando o Ministério Público tem uma atuação muito maior do que apenas a questão criminal, né? Então eu vou apresentar um pouco do Ministério Público e depois eu vou passar para esses planos que essa nova gestão, com o Procurador-Geral de Justiça, do Dr. Eduardo Nicolau, tem pensado para ser a cara do Ministério Público pelos próximos 2 anos, né? Bem, o Ministério Público, por definição da nossa própria Constituição, que é a nossa lei maior, ele é um órgão essencial à função da justiça no sentido de julgar, ou seja, nesse papel que o Judiciário desenvolve. Então, o Ministério Público ele atua tanto como fiscal da lei, né, para verificar, por exemplo, se o prefeito, e aí eu já estou citando aqui ações que estão sendo feitas nessa época de pandemia, se o prefeito está alimentando o site
do município sobre a questão da transparência, aplicação dos recursos públicos em relação ao combate à Covid, por exemplo. A questão se está cumprindo as horas letivas que são exigidas por ano lá da rede municipal ou estadual de ensino. A questão da aplicação dos recursos de saúde de uma maneira geral. Enfim, quando a gente para pensar nesses direitos coletivos, nesses direitos sociais, também direitos concretos como a vida, a segurança, etc., o Ministério Público sempre vai estar ali, seja como fiscal da lei, para saber se o Estado aqui entendido como Estado, município e governo federal, estão aplicando dinheiro e implementando políticas públicas para garantir esses direitos básicos, esses direitos mais fundamentais, e de outro, ele também pode atuar dentro do processo como uma parte. Por exemplo, quando um casal, a mulher acoberta, por exemplo, uma situação de violência sexual contra a própria criança, que é filha ali do casal, o Ministério Público é que toma parte ali para acusar aqueles dois, né, tirar a criança do convívio daquele lar, vamos colocar assim, problemático, e ele atua aí, no final das contas, em defesa da criança, assim como ele faz em relação à população LGBTI+, assim como ele faz em relação à pessoa idosa, etc. Os variados grupos vulneráveis, mas a gente deve pensar no Ministério Público, resumindo aqui as funções, como um advogado da sociedade. Porque se o gestor público está aplicando de forma indevida o dinheiro público, fazendo rachadinha com o valor que ele recebe, um deputado, um vereador, isso é assunto de interesse do Ministério Público, porque isso está fazendo... Se o gestor público está fazendo mau uso do dinheiro público, quem vai defender o cofre público é o Ministério Público, seja ele de contas ou mesmo Ministério Público Estadual, e aí entra com as ações de probidade, na justiça eleitoral quando há algum tipo de fraude, além da questão criminal, enfim, são diversas as atribuições. Como a gente está começando a gestão agora, eu estou aqui muito mais num momento de escuta, porque a gente entende que para a construção do que a gente chamou de planos de atuação em direitos humanos, é necessário reaproximar o Ministério Público da sociedade e também, se faz necessário, não chegar e apresentar um projeto pronto, mas fazer algumas audiências públicas. A gente ainda está fazendo um levantamento inicial de alguns dados, dos temas que eu vou falar daqui a pouco, para a gente, depois que tiver um primeiro esboço, fazer esse segundo momento de escuta da sociedade para saber das demandas que são aí mais urgentes, das que as pessoas acabam falando, e aquelas que a gente chama de demandas reprimidas, que é situações como, por exemplo, violência policial, ou violência racial, ou mesmo a questão da violência contra pessoas LGBTI, que geralmente não aparecem nas audiências públicas, mas fazendo uma busca ativa, a gente pode conseguir pensar como é que essas demandas podem ser atendidas. Algumas das iniciativas que a gente já está tomando agora, por exemplo, teve semana passada, teve uma live da doutora Samira Santos, promotora de justiça de Imperatriz, que é uma mulher negra, e foi discutir racismo institucional com uma outra colega negra do Ministério Público, parece-me, aqui do Rio de Janeiro. Então, duas mulheres negras, promotoras de justiça, ocupando o mesmo espaço, falando sobre racismo, mas não só sobre racismo, eu acho que é algo importante a gente pontuar, sobre a atuação delas. Ela, a doutora Samia, que é uma querida amiga, contando que quando chegou numa comarca, não lembro agora o nome, foi uma semana uma romaria indo na sala dela para as pessoas só irem lá na sala, ela se apresentava, perguntava o que desejava, em que ela poderia ajudar, e as pessoas, não, doutora, eu só vim mesmo porque disseram que aqui na cidade tinha uma promotora negra. E não foi naquele coisa de ir lá olhar, nossa, porque eu não acho o negro capaz, mas de literalmente no interior do nosso estado se espantar porque uma negra tinha furado essa bolha branca, essa bolha de homem, né, essa bolha masculina, que é a questão do Ministério Público, das instituições do sistema de justiça como um todo, reflexo dos nossos cursos elitistas na graduação, direito, medicina, são dois exemplos clássicos, e aí a sensação desse povo, desse assistido que chegava lá para ver a promotora negra era realmente de espanto, por essa raridade de algo assim acontecer. E o que a gente, uma das duas bandeiras, além do combate à corrupção, é a gestão da gestão, é a de defesa dos direitos humanos. E aí a gente passa para a construção disso que eu chamei de planos de atuação em direitos humanos, que a gente vai
pensar do ponto de vista da pesquisação, né, que é uma categoria dentro da academia, para pensar no concreto na vida das pessoas e escutando essas pessoas, que é o mais importante, o que é que o Ministério Público pode fazer por elas, né? E inicialmente a gente elencou, foram definidos alguns 5 temas principais: segurança alimentar, violência contra a mulher, questão de gênero, racismo, LGBTfobia, misoginia e outras formas de discriminação, quilombolas e pessoas vivendo com HIV/AIDS. Desses temas, o que são aqui pertinentes, a gente precisa pensar em racismo, no enfrentamento ao racismo, pensar na situação dos terreiros, na situação da violência policial, que não é só a questão lá do George Floyd nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, aqui na nossa realidade de Maranhão, aqui na nossa realidade da Grande Ilha de São Luís. Pensar isso por quê? Porque o Ministério Público, diferentemente da Defensoria Pública, que assim, se a gente for pensar, o município tal não está oferecendo saúde de uma maneira adequada, o hospital não tem médico mais de 2 meses, a Defensoria Pública pode entrar com uma ação civil pública? Pode. O Ministério Público também pode? Pode. Mas só o Ministério Público tem a função de poder denunciar criminalmente aquele gestor que não está aplicando o curso de direito. Então, a gente, enquanto órgão, tem um poder muito maior nesse aspecto que a Constituição nos dá, de poder acionar as autoridades que não estão cumprindo direito o seu papel de gestor público. E em relação à violência policial em específico, que é um dos temas ali que eu já elenquei nesse PADUM para a gente trabalhar de forma específica, é que o controle externo da polícia ele é feito pelo Ministério Público. Então, daí a importância de eu colocar aqui que, em caso de uma situação de violência policial, acionar a ouvidoria de direitos humanos, acionar a ouvidoria da segurança pública, mas também acionar a ouvidoria do Ministério Público, porque aí vai ser encaminhado para os promotores responsáveis pelo controle externo da polícia, né? Não esperar só a corregedoria ou a segurança pública tomarem providências. O Ministério Público também pode ser acionado no caso de uma denúncia como essas, tá? Um outro tema que foi elencado também é o de quilombolas. A gente pode pensar na situação do município, sobretudo de Alcântara, com a expansão lá do centro de lançamento, né, todo o debate nacional e sobretudo estadual que a gente precisa travar, e o Ministério Público precisa, participa, na verdade, já desse debate. Né? Não esquecer também da realidade do Quilombo Urbano, que é o bairro da Liberdade aqui em São Luís. Então, discutir políticas públicas, nós, enquanto Ministério Público, não discutimos, nós fiscalizamos e dizemos, pedimos, por exemplo, recomendações para dizer onde é que seria ali desejável, olha, não tem uma escola de tempo integral, ou não tem uma escola com curso técnico, ou qualquer outro tipo de política pública, saúde, educação, enfim, para poder implementar naquele determinado território e poder atender às demandas daquela comunidade. Uma outra intervenção que eu acho interessante é a questão do plano diretor, que a gente precisa discutir, e isso não é só uma realidade de quem mora nos bairros periféricos, mas que vai ser muito afetada por conta dos grandes projetos industriais, mas também pensar na realidade dos bairros como Liberdade e outros que vão ser afetados, e também o centro histórico, por exemplo, que vão ser afetados porque um processo que a gente vê em outros estados é de higienização desses espaços históricos, como o centro histórico, por exemplo, para que fique tudo muito bonito e muito limpo para turista ver. Isso aconteceu em Fortaleza, infelizmente. Salvador também não fugiu desse processo, e a gente precisa estar atento. E o plano diretor é um momento, é um espaço essencial para a gente poder discutir as audiências públicas. Não sei se já estão, não sei que pé estão, mas que a gente precisa discutir a sério para não só a realidade da população negra, dos moradores da periferia, mas também de pensar a população como LGBT, que tem todo um espaço ali de sociabilidade no centro histórico, no Reviver, e da galera do reggae, da galera do grafite, do hip hop, artistas populares, enfim, que usam aquele espaço como espaço de manifestação de resistência aí já há várias e várias décadas. Tá? E em relação às demandas individuais e coletivas, para concluir, realmente pensar se tem uma situação de violência policial, tem como recorrer ao Ministério Público. Na verdade,
muito difícil ter algum tipo de demanda para não recorrer para o Ministério Público Estadual. Óbvio que se for o caso, por exemplo, de fraude nas cotas para a UFMA, precisa ir para o Ministério Público, mas federal. Agora, se for um caso de fraude de cotas na UEMA ou em qualquer instituto, algum problema em concurso, etc., a gente tem que procurar o Ministério Público Estadual. Pensar em situações como violência doméstica contra a pessoa idosa, contra a pessoa com deficiência, contra a população LGBT, questão racial, todas essas questões são atribuições, são atribuições aqui de defesa do Ministério Público, que a gente tem um canal de denúncias, que é a ouvidoria, a gente recebe essas demandas por lá, e esse canal acaba colocando para os outros setores, para os chamados centros operacionais em direitos humanos, centros de apoio operacional, tem direitos humanos, tem saúde e educação, pessoa idosa e deficiência e outros CAOPs para funcionar exatamente colocando o Ministério Público a serviço da população, porque essa é a função para a qual o Ministério Público nasceu. Obrigado. Teu áudio, Ronaldo. Aqui. Obrigado, Thiago, pela participação. Era a Cláudia mandando um alô aqui do Clube de Mães de Pasto Lumiar, para o Alexandro. Thiago, isso que tu falou é muito interessante, e a Socorro, que também está acompanhando a gente aqui nos comentários, ela falou sobre a questão da gente trabalhar o pertencimento dessa juventude negra. O Xerxes falou sobre investimento nas favelas, principalmente no que diz respeito à educação, com forma de rompimento com esse patriarcado branco, porque a gente sabe que é toda uma ideologia, uma lógica pensada pela branquitude que a gente precisa combater, que vai desde a aceitação da cor da nossa pele, ao nosso cabelo, aos nossos traços, que são muito diversos. Então, é uma batalha que a gente tem que travar em diversas camadas, como o Alderico frisou e todos nós reproduzimos nossas falas. Não é só na economia, é na educação, é no social, é no sentimental, é em diversos aspectos. E isso do Ministério Público é muito interessante porque as pessoas precisam entender um pouco da separação dos poderes, o papel de cada um. E o exemplo da comunidade lá da Ilha corrobora com essa questão de tentar gerar um pertencimento, que a gente tem um processo que está... É um processo, né, junto ao Ministério Público, que é com relação ao estádio Beira-Rio, porque assim, a gente fala de pertencimento, a gente fala de educação, a gente está falando de pandemia, mas agora, em meio a tudo isso acontecendo, a gente tem lá um elefante branco que há 10 anos está sendo reformado, sabe? E aí é uma demanda, por exemplo, que o Ministério Público pode ajudar a população a solucionar por meio de uma denúncia, né? Através da ouvidoria, que foi o que a gente fez lá na Ilha. Mas, pela falta de entendimento, né, as pessoas acabam deixando isso passar. Mas sem querer monopolizar a palavra, né, eu quero saber se algum representante das outras entidades tem algum questionamento, de repente fazer para o Thiago, ou vice-versa, né, porque já que tem esse novo momento do Ministério Público, onde vai haver esse processo de escuta, eu acho que é importante a gente estar colaborando. Inclusive, o Frente Favela Brasil, tanto nacional quanto do Estado do Maranhão, já se coloca à disposição para estar participando de todo esse processo, colaborando no que puder com o órgão, tá? Porque eu acho que é importante a gente estar unido, né? Alexandre tem a palavra aí, eu vi que ele levantou a mãozinha. Rapaz, na verdade, eu queria uma orientação. Tiago, a gente tem aqui em Pasto do Lumiar uma praça chamada Praça da Juventude. Porém, a Praça da Juventude tem só os esqueletos lá do prédiozinho lá que eles iam fazer alguma coisa lá dentro. Tem uma rampa de skate que não foi acabada, porém, os rapazes do Viva Rap, que é uma entidade também daqui de Pasto do Lumiar, estão reformando a parte do skate park. E tem esses prédios que serviriam para a gente poder fazer uma oficina, ou dar uma aula de grafite, ou mesmo fazer um cursinho pré-vestibular gratuito, alguma coisa do tipo, que fosse beneficiar a comunidade. Essa praça, ela já está há mais de 8 anos abandonada, e a gente queria saber se a gente poderia, de alguma forma, ocupar esse espaço,
capinar, reformar o que tem lá do espaço, para a gente poder estar utilizando com oficinas, com cursos gratuitos para a comunidade. Já ia falando sem microfone. Bem, enquanto espaço público, a praça, assim, o ideal é que o poder público faça o cuidado da capina, etc., né? Além de reforma em algum buraco, alguma coisa, isso é o ideal que o poder público faça. Afinal de contas, se cobra imposto da população é para isso. No entanto, se esse papel não é desenvolvido, infelizmente a gente assiste aí as pessoas tomando as rédeas dos problemas das suas comunidades e tapando o buraco do jeito que dá e fazendo uma capina, fazendo um quebra-mola, porque já teve acidente e morte ali naquela rua, enfim. Não há nenhum problema, porque, no final das contas, né, tomando sempre cuidado, porque patrimônio público é de todo mundo, infelizmente, a gente tem pesquisas do Sou Sérgio Almeida, no sentido de que a gente, no Brasil, em geral, tem uma visão de que o público é de todo mundo, porque é de todo mundo, ninguém precisa cuidar. E não é assim. O público é de todo mundo exatamente por isso que ele precisa ser zelado por todo mundo, não só pelo poder público, né? E aí a questão da capina, assim, se há uma omissão por parte do poder público em cumprir esse dever, acionar a promotoria pública, a promotoria de justiça, né, para poder, enfim, ela tomar ali alguma medida, fazer uma recomendação, etc., de reforma, pensar que esses espaços são de sociabilidade, são de lazer e evitam que crianças e adolescentes acabem aí caindo nas garras do tráfico e de outro, enfim, na questão da criminalidade pela vulnerabilidade que tem, já que não temos escolas em tempo integral suficientes para isso, não temos creche, enfim, toda essa problemática das periferias, e é possível a gente pensar em revitalizar esses espaços, não só pelo poder público, mas a própria sociedade retomando esses espaços, porque, infelizmente, eu lembro de uns anos atrás, começou aquela onda de rolezinho, primeiro no Sudeste, Sul, depois veio para cá e começaram a sair decisões judiciais e atuação da polícia, etc., para evitar que jovens da periferia, adolescentes da periferia pudessem ocupar nos chamados rolezinhos esses espaços que eram dos shoppings, né? Barrava na entrada do shopping, só entrava maior de 18, toda essa situação, porque no final das contas, na periferia não existe esse espaço de sociabilidade, não existe esse espaço de lazer, que é direito fundamental, assim como a vida, assim como a saúde, assim como a segurança, tá? E precisa ser garantido pelo poder público. Perfeito. Andrei, Alderico, vocês querem fazer alguma colaboração aí? Alexandro, quer complementar alguma coisa? Fica à vontade. Andrei? Oi, falar o Andrei. Oi. Alderico? Quer complementar? Eu vou fazer algumas considerações porque minha internet está super instável, mas eu queria contribuir de alguma forma aqui na fala, refletindo sobre essa questão de política social e política pública. A gente tem aqui no estado do Maranhão muita política social sobre questões raciais, étnicas e de gênero e sexualidade. Porém, a gente não tem políticas públicas, que seriam políticas de Estado, políticas fixas que assegurem o bem-estar dessa população, negra, LGBT, mulheres, enfim. A gente tem poucas coisas realmente no âmbito do legislativo que assegurem de fato, né? Porque a qualquer momento alguém aí do fascismo, da extrema-direita, pode chegar e mudar esse cenário. E eu queria também refletir sobre a questão de representatividade, que a gente tem pessoas por aí representando determinados segmentos, mas isso não significa que elas façam andar os benefícios, né, que assegurem esse caminhar das questões étnico-raciais e de gênero, né? Então eu queria refletir sobre isso e deixar algumas dicas que eu separei aqui de livros que possam nos ajudar
ajudar a refletir e a pensar sobre isso, né? O primeiro deles é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, né? Que fala sobre uma idosa que vem de África para cá, para o Brasil, procurar o seu filho perdido há décadas. Ela é cega, ela é muito debilitada e está nos fins de seus dias e vem atrás do seu filho. Então, fica aí a dica para saber se ela acha ou não ele. A segunda dica é O Quarto do Despejo, que é um diário mesmo pessoal da Carolina de Jesus, e ela se coloca como favelada nesse diário, né? É interessante a gente pensar isso. Outro livro é Na Minha Pele, de Lázaro Ramos, que ele vai falar sobre família, gênero, ações afirmativas, discriminação, né, empoderamento. Os dois livros que eu indico, por fim, é da Djamila Ribeiro. Um é Quem Tem Medo do Feminismo Negro e o outro é Local de Fala, para que a gente possa pensar por que eu falei que sou da periferia, né? Porque eu comecei minha fala dizendo que nós somos periféricos. Esse local de fala, por muito tempo, foi mal interpretado diante de um contexto de que somente, por exemplo, mulher poderia falar, né, sobre determinado ponto, né, uma discussão, quando, na verdade, a gente precisa falar sobre feminismo. Os homens também precisam dialogar sobre feminismo, né? A mesma coisa a questão da heterossexualidade. Os homossexuais, por muito tempo, eram aqueles que falavam sobre homossexualidade. Mas os héteros também precisam compreender esse conceito, né, que é uma construção social. E, por fim, essa questão da negritude, né? O branco precisa entender o seu local na história, enquanto indivíduo potencialmente racista, e ele precisa estudar sobre essa cultura negra também, para que possa evitar determinados estigmas, que é o que a gente falou logo no início. Os estigmas que reforçam o preconceito, que reforçam a violência. E então eu queria deixar aqui a minha contribuição. É uma honra estar aqui dividindo a mesa. Se eu cair, vocês já sabem que é por causa da internet. Não, com certeza, professor Derico. Inclusive, tirando o Tiago, que está aqui representando um órgão público, né? Os demais sintam-se convidados a participar dessa construção institucional do Frente Favela, e a relação com o Tiago, o Ministério Público, fica de cooperação da organização, até porque a gente está aqui nesse debate justamente para entender o panorama das favelas e das periferias de São Luís e da Grande Ilha e tentar, né, captar o máximo de informação possível. Essa questão, Rodrigo, que tu mencionaste, da política pública versus a política de Estado, são avanços que o Maranhão atravessa nos últimos anos, mas que acabam se tornando avanços de governo, não necessariamente do Estado em si, aquela coisa permanente. Então, a gente tem que lutar para tornar isso efetivo. E talvez essa efetividade ainda não esteja de uma maneira plena, porque entra naquilo que tu falou, de uma representatividade significativa. Talvez a gente está precisando que os pretos, LGBTs, os periféricos, aqueles que de fato representam essas pessoas, busquem estar na linha de frente dessa batalha, sabe? Eu fico muito feliz porque, assim, o MPJPL, o MPJM, o Curta Diversidade, são movimentos sociais, mas não são movimentos político-partidários, e isso me deixa feliz no sentido de que vocês são cidadãos que não estão em organizações diretamente ligadas a essa política partidária, mas estão buscando mudanças que podem reverberar nisso, e isso é importante, porque a partir do momento em que vocês decidem, aquilo que o Andrei falou, utilizar o conhecimento que vocês tiveram para retorná-lo para a periferia, para as favelas, a gente vai conseguir transformar o mundo, né? Como a Edmar Araceli falou, né? O Vinícius, inclusive agradeço o Vinícius aí pelo suporte na live, ele acabou de comentar aqui que ele gostou muito do conteúdo. A próxima revolução, ela tem cor e ela é preta, ela precisa ser preta, porque faz muito tempo que a gente está nessa negação. Eu, por exemplo, como uma amiga minha brincou, poxa, Ronaldo, tem o quê? Tem 3, 4 anos que tu te descobriu negro? Mas, assim, é uma brincadeira, mas que leva a gente a se refletir
porque às vezes por alguns traços de que o colorismo nos leva a achar que por ter o tom um pouquinho mais claro é moreno isso, é moreno aquilo, e essas divisões é que vão nos separando, sabe? Então, que a gente possa estar trabalhando mais nessa unidade, buscar legitimar cada vez mais essa representatividade, e eu tenho certeza que as periferias, não só de São Luís, não só de Passo do Lumiar, Raposa da Grande Ilha, né, ou de outras cidades do estado do Maranhão, porque aqui a gente se comprometeu de fazer um debate sobre a Grande Ilha, mas a gente passeou um pouco sobre a realidade dos interiores também. É um serviço conjunto. E eu acredito que se nós dermos as mãos, a gente consegue sim fazer uma transformação verdadeira. E eu quero dizer para as organizações que vocês podem contar com o Frente Favela Brasil nessa construção dentro do Estado, falar para o Ministério Público que a gente também está de braços abertos para trocar ideias, efetivar ações, tá bom? E eu, assim, tenho muito a agradecer a todos vocês. O Curta Diversidade, que é um coletivo também que eu conheci há alguns anos e que recentemente tenho participado bem ativamente. O MPJM, que é algo assim que nasceu bem no meu coração, que o Andrei está lá desde o começo, assim, o MPJPL, que o Alex chegou a falar que também é baseado um pouco no MPJM e tudo, mas aí já numa vertente mais cultural, que é muito massa. E o Thiago, né, que assim, eu não tenho um vínculo com o Ministério Público, mas conheço o processo de formação do Thiago, já não é de hoje que ele vem nesse ativismo, nessa luta em defesa das comunidades, em defesa das pessoas, e eu só tenho a agradecer, tá bom? Poder estar junto com todos vocês. A Cláudia conseguiu entrar agora no final, Cláudia não, caiu. Mas a Cláudia também, que é a diretora do Boi de Leonardo, é uma mulher extraordinária, uma mulher de luta. Tá? Tá me ouvindo, Cláudia? Eu estou te ouvindo. Ouvindo? Pode falar. Assim, Pode falar. Deixa eu só falar aqui uma coisa rapidinho. Primeiramente, boa noite a todos. Assim, infelizmente, essa ferramenta é muito nova. Isso tudo é muito novo para mim, né? Eu acho que para todo mundo. Então, esse novo modismo de estar falando através das lives, isso, se eu tivesse, às vezes que eu já participei, eu entro anteriormente para fazer um teste para as pessoas saberem que, de fato, eu vou estar. Então, assim, você me falou, mandou o link, mas eu peço desculpa porque eu não tenho essa habilidade ainda. Esse é o novo normal que nós estamos nos adaptando e eu não sou diferente dos outros, entendeu? Infelizmente, né? Eu gostei muito do que eu vi, muitíssimo obrigada, tá? Todas as falas, já me senti contemplada, porque aí falou-se de tudo, inclusive da cultura popular, então, assim, obrigada. De coração. E, Cláudia, eu é que te agradeço. Você chegou para ser a cereja do bolo, a cobertura, né? Chegou aqui para brilhantar no final. Tá conseguindo me ouvir? Muito bem, eu ouvi todo mundo. Eu queria contribuir então, aí com o Alessandro. Fala um pouquinho do Boi de Leonardo, tá bom? Tá, eu acho tá que bom. É bacana, explica pra gente do trabalho que vocês fazem belíssimos. Tá. O Boi de Leonardo é uma instituição que ela tá aqui hoje ainda existe, ele é de 1956, a fundação, né? E Leonardo era meu pai, geralmente o nome dos grupos, das brincadeiras, se confunde com o nome de seu fundador, e aqui não é diferente. Então, o bairro da Liberdade realmente é esse bairro que ele respira, né? Cultura popular. E, assim, ai, meu Deus, me emocionei. E assim falar disso aqui, né, que são duas manifestações, o grupo no bairro da Liberdade é o grupo mais antigo que tem, né, devido à sua fundação, como eu estou falando, de 56, portanto, são mais de 60 anos de história, né, e, assim, o meu pai já faleceu, eu sou filha do fundador, ele faleceu em 2004, né, então, e aí a gente continuou aqui resistindo, porque o sotaque de Zabumba, né, dos 5 sotaques que são apresentados no nosso Maranhão, né, o sotaque de Zabumba é um dos mais antigos, assim, que eles falam, né, tem registro de que é um dos mais antigos, né, e aí é um sotaque que sofreram várias influências, né, que sofreu várias influências, como a influência europeia, quando ele traz seus bordados, né, ameríndios, porque tem vários, a presença de
de índios em todos os estilos, né? Sotaques de tocar o Bumba Meu Boi, e o africano é o mais predominante, né? Que é a presença do preto no boi de zabumba, principalmente, né? Quando ele vem trazendo sua ancestralidade, vem trazendo seus ritos, né? Sua culinária, trazendo isso tudo. Então é isso. E o boi de zabumba, nós somos um grupo, eu digo, de todos os estilos, ele é o que resiste, né? Que ele é o pouco chamado, eles são poucos apresentados nos grandes palcos, né? Eu acredito que por conta também da predominância de seus componentes, né? Que são idosos, tem muito idosos, são pretas, são pessoas que não vêm trazendo esses saberes da academia, né? E isso aí é uma coisa que a gente vê sempre nos grandes arraiais, até mesmo quando participamos de um processo de seleção, né, para apresentação, que são os editais, e aí você vê dos grupos de boi de zabumba, você vê vários grupos de orquestra, do ilha, né, que é o matraca, do pandeirão, do orquestra, mas o de zabumba e o Costa de Mão são aqueles grupos que eles são menos chamados, né, quase vivem na invisibilidade. E nós estamos resistindo, estamos aqui, contando nossa história no bairro da Liberdade, nesse quilombo urbano. E assim, eu fui muito contemplada com todas as falas, aí, graças a Deus, a gente se identifica dentro disso aqui, e assim, agradecer, viu, o convite, não sabia o que era o Frente... Tu não vai fugir não, Cláudia, eu tenho mais pergunta para ti agora que você vai ficar online. Só então mais uma, isso. Te prometo. Tá. Fala. Pode falar. Aos brincantes. A maioria são pessoas idosas, né, já vividas na melhor idade, e que elas têm esse saber passado de geração. Isso. Com todos vocês, a gente conversou um pouquinho antes e tudo. Qual é a dificuldade do boi, no caso, nessa questão de passar de geração para geração esse saber? Porque a gente percebe que hoje, às vezes, o jovem tem outras ideias na cabeça, às vezes não se interessa por estar perpetuando aquela cultura. Como é que vocês fazem para tentar driblar isso na comunidade? Outros atrativos, né? Então, assim, o boi de zabumba, em especial, ele não faz nenhum tipo de seleção para chamar seus novos membros, seus novos brincantes. Esse processo aí se dá porque quem vem para o boi de zabumba, quem vem para um ensaio de boi, ele vem para amanhecer. Primeiro que as organizações, eles começam a se organizar após a meia-noite, após uma ladainha. Então, ele começa à meia-noite, ele termina às 6 horas da manhã. Isso aí já faz parte dessa organização, já faz parte desse ritual, entendeu? Que são os ensaios. Então, durante esse período de ensaios, quem vem, a família que vem trazendo filho, neto, então, essas pessoas, eles vão se acostumando a ouvir o sotaque, esse estilo de tocar Bumba Meu Boi, e é que vai gostando, entendeu? E eu costumo dizer que o boi de Leonardo, né, esse sotaque de zabumba, ele só até hoje ele conta essa história pela comunidade, pelo bairro onde ele está inserido, que é o bairro da Liberdade, que ele se identifica com a própria comunidade, entendeu? Então, essas manifestações, mais do que uma brincadeira, mais do que uma festa junina, né, é realmente a alma da comunidade, porque assim, alguns turistas que vêm, que olham ali só no mês de junho, que infelizmente a gente não teve por conta da pandemia, eles não sabem que é um ano inteiro de todo envolvimento familiar, né? É a mãe, é o filho, é a avó, é todo mundo ali envolvido, né? Então, lutar pela perpetuação dessa cultura é a gente lutar também pela qualidade de vida, pela história de vida das pessoas. E a Liberdade, tu me comentaste que é um quilombo urbano, né? É um bairro que tem orgulho dentro da nossa capital. Eu vi ainda há pouco aí nosso advogado falando sobre o quilombo urbano. Eles bem sabem dessa certificação. Ele bem... Não, é melhor mas não é dessa parte técnica, não. É para dizer assim, desse orgulho. Como é que tu sente que dá essa construção? De onde é que vem esse orgulho da liberdade? Porque eu achei bonito quando tu me disseste assim, aqui é um bairro que tem orgulho de ser identificado como um bairro de pretos. Está bem do lado do tempo histórico. Como é que é assim que tu sente assim, essa emoção de uma moradora da liberdade? Sim, deixa eu te falar. É orgulho para mim, né? Porque assim,
o bairro da Liberdade, essa construção se deu, eu criei essa certificação, né, esse reconhecimento, porque o bairro ele é um bairro preto, né, que são justamente remanescentes de quilombos que vieram para cá, né, como o meu pai mesmo, meu pai é de Guimarães, né, veio para cá muito cedo, e aí veio parente de meu pai, e aí veio, foram chegando, assim como é Guimarães, é Alcântara, então toda a formação do bairro da Liberdade, principalmente tem a Baixada Ocidental inteira, a Baixada Ocidental maranhense, né, que é Guimarães, Cururupu, Bequimão, então essa região banhada por mar, ela está toda aqui dentro do bairro da Liberdade, entendeu? Que foram migrando, né, Alcântara aos poucos e formaram esse grande quilombo. E assim, para mim é um orgulho, porque assim, essa certificação, pessoas bem próximas a minha, né, que moram aqui, que filho fez, passou numa faculdade lá em Tocantins, e ele precisou dessa certificação, né, para se autodeclarar, né, enquanto membro de um território quilombola. E aí esse rapaz, ele tem 17 anos, concorrendo com uma pessoa de 25 anos, né, ele fez medicina numa universidade lá em Tocantins, e aí a mãe dele é daqui da Liberdade, inclusive era afilhada do meu pai, e esse rapaz ele ficou com a vaga, porque eles tiveram que vir aqui, exatamente, e algumas instituições tiveram que realmente dar essa declaração, aqui o Boi de Leonardo foi uma delas, né, que faz parte lá desse grupo lá, entendeu, aqui, e aí ele conseguiu efetivar a matrícula dele, entendeu? Eu não sei de que forma que a gente um dia ainda vem falar sobre isso, né, para que todo mundo saiba, mas parece que já foram 2 pessoas contempladas através dessa certificação. Uma foi o Leonardo, tá? O Leonardo, a família mora em Palmas, né? E a outra pessoa foi a doutora, essa é bem, viu, doutor Tiago, o senhor é bem capaz de saber, que é a da Guia, professora da Guia. Ela fez também, recorreu a essa certificação para fazer, eu não sei se foi um trabalho, se é uma tese de doutorado, se foi fazer mestrado, eu sei que ela está na Bahia, né? Essa aí eu não posso falar com precisão, mas ela também recorreu a essa certificação, tá? Para poder garantir essa vaga lá em Salvador, tá? É a professora da Guia, irmã do professor Raimundo Viana, também, que ele fez um trabalho por aqui. O Boi de Leonardo serviu de laboratório para ele fazer a pesquisa dele, de doutorado, que foi Bumba Meu Boi como fenômeno estético. Ele fez educação física. Então é isso, eu acho que eu já falei. Perfeito, falou tudo, Regina. E essa questão da certificação é importante, né, para garantir a efetividade da lei de cotas. Sim. Mas alguém quer fazer alguma observação? E aí eu também queria eu queria também já aproveitar, assim, professor, como quando a gente fala da questão das reparações, né, voltada para o negro, né, para o preto, na verdade, eu até fico, enquanto moradora da Liberdade, né, eu também tenho uma filha que criada na Liberdade, e essa filha, tá, essa moça de 22 anos, ela também, às vezes quando a gente fala que a gente não tem reparação, não tem garantias, mas eu acho que a gente também tem que se esforçar um pouquinho, porque nós somos daqui, somos da Liberdade, e a gente prima por uma ocupação de espaço, mas a gente também tem na nossa cabeça que a gente precisa se qualificar para a gente ter o espaço, você está entendendo? Eu vejo muito isso também. Então, essa minha filha, eu quero aqui dizer para vocês, para os senhores, que ela passou tanto numa faculdade pública federal quanto na estadual. E ela faz medicina veterinária na UEMA e é moradora daqui da Liberdade, né? E eu creio que isso aí é a oportunidade, né, que Deus está nos dando, e a gente está realmente nos qualificando, nos capacitando para ocupar os espaços. Entendeu? Tem isso também, a gente não pode ficar só aqui aguardando cair do céu, porque se a gente não se esforçar, a gente não chega lá. Eu vou, primeiro, mais uma vez, agradecer aqui o espaço
e fazer, já aproveitando a deixa de Alderico, fazer a sugestão de 2 livros que fazem parte dessa coleção que a Djamila organizou. Tem outros sobre racismo religioso, encarceramento em massa, apropriação cultural, mas os 2 que eu queria indicar aqui, que é uma coleção de leitura bem tranquila, bem fácil, que o objetivo foi justamente esse, poder, vamos dizer assim, colocar para as massas de um modo mais acessível essas discussões acadêmicas que a gente tem. E os 2 livros são Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida, que teve uma entrevista disponível no YouTube semanas atrás no Roda Viva, e o outro que é de um querido professor lá de São Paulo, o professor Adilson Moreira, que trata sobre racismo recreativo. Do Sérgio Almeida sobre racismo estrutural, e o do Adilson Moreira sobre racismo recreativo, para trabalhar essa questão das piadas racistas, como elas reforçam estereótipos, enfim, leituras aí da coleção de uma maneira geral, que são essenciais para a gente poder compreender e qualificar melhor, compreender esses conceitos e qualificar melhor o debate público acerca do enfrentamento do racismo, da misoginia, da LGBTfobia e outras formas de opressão. Obrigado. Perfeito, a gente que agradece. Gente. Pessoal, agora sim, né, a gente se despede depois dessa surpresa maravilhosa da Cláudia. Mas alguém quer fazer alguma consideração final? Deixa eu falar umas coisinhas aqui rapidinho. Gente, muito obrigado. Essa foi aí a nossa... Oi? Pode falar. Não, é porque se alguém que está nos assistindo, alguém que nos assistiu, for ver depois também, se não teve a oportunidade de trabalhar na favela, eu conversei até com isso uma vez com uma amiga pedagoga minha, trabalhe nas favelas, busquem jovens da periferia, porque é neles que vocês vão encontrar o brilho no olhar, vocês vão encontrar aquela vontade de mudança, aquela sede de querer fazer alguma coisa, porque são pessoas que já se sentem inferiorizadas. Então, quando a gente chega de coração aberto, com um sorriso no rosto, e dispostos a abraçá-los, eles ficam muito felizes, aí vocês vão ter realmente o verdadeiro salário do trabalho de vocês. E, Alexandre, só uma coisinha, eu estava numa oficina de redação mais cedo, que o tema da redação era justamente como a arte a serviço de mudança social. Alguma coisa, não era essas palavras, mas era essa a ideia do texto. A arte como objeto de transformação social. E muitos dos alunos, dos estudantes, eles usaram a música como argumentação do jovem da periferia ascender socialmente. Eu queria saber de ti, assim, enquanto organizador de movimento que trabalha muito com as artes plásticas, como que vocês podem ajudar também a levantar essa discussão, que não somente a música, mas também que as artes plásticas por exemplo, o esporte também pode ajudar mais o jovem da periferia, não somente a música. Franco, muito bom tocar nesse assunto. Em especial na questão da música, a música ela influencia muito enquanto elemento que vai fazer o cidadão realmente refletir, o jovem realmente refletir. Eu me lembro que um professor meu sempre tem um professor, né, que foi quem fez a mudança na tua vida, alguém que foi muito importante, que foi o antes e o depois, né? Então, tem um professor meu chamado Gilberto, me lembro que até a primeira aula dele, professor de português, primeira aula dele, ele botou Gabriel Pensador. Até quando você vai ficar levando porrada, até quando vai ficar sem fazer nada? Inclusive, até ainda agora, quando você estava falando, que muitas vezes a sociedade te pede que você saiba ler, estude e tudo mais, seja um cara de sucesso, mas às vezes ela não te dá aquilo. Então, até nessa música tem um trecho que fala sobre isso. Aquilo que o mundo te pede não é o que o mundo te dá, justamente na mesma música. Então, assim, a música ela tem esse elemento que te faz refletir. E quando eu tive esse primeiro contato não com aquele português de gramática, mas com a interpretação daquela música, aquilo fez mudar de uma forma 180 graus a minha vida.
Então, eu não seria a mesma pessoa se não fosse aquela aula e se não fosse as aulas que ele deu em seguida, né? Que realmente mudaram a minha vida. Então, a música ela tem esse elemento que te faz refletir. Mas também o esporte, ele também te ajuda de alguma forma, tirar aquele jovem que muitas vezes ele está ocioso, ou mesmo às vezes a gente pensa que pô, todo mundo tem que ter um sucesso, todo mundo, como tu falou agora há pouco, todo mundo tem que se formar e tudo, tem que estudar só para se formar, mas às vezes não. Às vezes o cara é um Salvador Dalí, às vezes o cara sabe desenhar, às vezes o cara sabe pintar, às vezes então a gente às vezes quer impor. Eu já vi até outro dia um meme que às vezes, se tu botar um peixe para subir uma árvore, ele vai tirar 0 e não é a praia dele. Então é mais ou menos por aí. Perfeito. Gente, muito obrigado. Eu acho que esses minutinhos a mais, depois de umas 3 despedidas que eu dei, só reforçam que realmente eu estou aqui com pessoas competentes, que entendem do que estão falando, que entendem da periferia de São Luís. E agora, acho que depois de 1h15, a gente encerra aqui o nosso bate-papo. E fica aí o gostinho de quero mais. Muito obrigado para quem acompanhou a gente até o final. E agora é o momento de arregaçar mangas. Eu fiz aqui diversas anotações que eu vou estar conversando com vocês posteriormente, tá bom? Mas muito obrigado a todos. Beijo. Tchau, galera. E acompanhe o Frente do Belo Brasil nas redes sociais. Tá? Eu acho que é muito importante a gente estar fazendo essas discussões. Valeu. Valeu. Até o próximo.